E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero ler aqui um texto de Apocalipse, capítulo 20, e eu quero mostrar para vocês que quando o apóstolo João ele está relatando aquela passagem de Apocalipse 20, ele está lendo, basicamente, porque é uma revelação, mas vamos usar essa linguagem agora, né? Ele está lendo os profetas, ele está lendo a lei. Olha que interessante, preste atenção aqui nesse texto, olha só. Apocalipse capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então veja que ele tinha a chave, né, que abre a porta do abismo, e esse abismo fica no Sheol, a gente sabe disso. E junto com isso traz também uma cadeia, né, uma corrente. Ah, mas como é que vai prender o diabo uma corrente? É tudo instrumentos que não são físicos, mas existem. Por exemplo, o livro da vida existe? Existe. Mas o livro da vida é assim? É físico? É desse jeito? Não é. O livro da vida, eu penso que ela é feito de um elemento espiritual, mas ela é real. E no mundo espiritual, aquilo é mais real do que essa parede que está aqui atrás de mim. Então, aquela cadeia ou aquela corrente que prende Satanás, apesar de ser um ser espiritual, é necessário que também essa corrente seja algo não físico, material do nosso mundo aqui, mas que seja do mundo espiritual também, capaz de prendê-lo. E mais, acaba prendendo. Veja aqui, ó, versículo 2. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, primeira coisa que temos que entender aqui, ele foi preso. Isso a gente consegue ler aqui em Isaías, no capítulo 14. Olha só que interessante. Isaías, capítulo 14, vai falar sobre isso aqui no verso 14, olha só. Que é o diabo falando, ó. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Né? E tal. Então você veja que a mesma palavra que é usado para o Satanás, o diabo, que ele queria se engrandecer e subir até os céus, esse texto é utilizado para ele, é o mesmo texto que fala que não. Contudo, você não vai subir às mais altas nuvens e vai ser semelhante a mim. Eu vou lançar você no abismo e vou lançar você no Sheol, e lá você ficará encarcerado. Muito bem. E aqui nós vemos que ele está realmente acorrentado. Agora, uma outra informação que aparece aqui é que quando diz que ele é encarcerado e que ele é preso no abismo, que fica no mais profundo Sheol, e aqui ele está no abismo, diz que ele ficará por 1000 anos. Agora, que 1000 anos é esse? Quando eu abro aqui a minha Bíblia, no Salmo capítulo 90, olha o que o texto aqui vai dizer. No Salmo capítulo 90. Olha que interessante. E aí nós temos que entender o que esse Salmo está dizendo. Ó, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Ou seja, 1000 anos é como um dia. E aí Pedro vai usar esse texto aqui em 2 Pedro, no capítulo 3. Olha que interessante. Pedro vai usar esse texto aqui para trazer esse elemento, né? De um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ó. 2 Pedro, capítulo 3,
Versículo 8, olha só. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não queremos que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como grandes trondos, os elementos ardentes se desfarão, e a terra, as obras que nela há, se queimarão. Então veja bem, um dia é o equivalente a 1000, e 1000 é o equivalente a 1. E Pedro vai usar esse texto para se referir ao dia do Senhor, ao dia que ele está vindo, né? Que a gente não deve ficar preocupado com os tempos, as estações, ou por estar demorando ou não, porque esses dias, aos olhos do Senhor, ele não conta como um homem conta. É diferente. E de fato é assim. Por quê? Porque nós enxergamos na criação os 6 dias da criação que remete aos 6 milênios. E o 7º dia da criação aponta para o 7º milênio. Então, um dia para o Senhor são como 6 milênios, ou como 7 milênios. E 1000 anos para o Senhor, que são os 7 milênios da criação, é o equivalente aos 7 dias da criação. Em outras palavras, os 7 dias da criação apontam para os 7 milênios. E os 7 milênios apontam para os 7 dias da criação. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, dentro da perspectiva de Gênesis e do texto de Salmos, e aí nós temos o texto aqui falando que esse dia, que é o equivalente a 1000 anos, não necessariamente significa que seja 999 mais 1. Porque se você for contabilizar, por exemplo, de Adão até Abraão, de Abraão até Jesus, não são 2000 anos certinho, bonitinho ali na risca. Não dá 2000 anos certinho. Nem de Adão até Abraão, nem de Abraão até Jesus. Nem de Jesus até nós. Dá 2000 anos certinho. Então, de fato, o número é simbólico. O número é simbólico. Mas o dia é real. Quantos dias serão? Pode ser 900, pode ser 1200, não sei. Né? Se você for pegar os dias de Adão até Abraão, não bate certinho 2000. Dependendo de qual calendário você usar, às vezes bate um pouco menos, às vezes bate um pouco mais. Por quê? Os dias são proféticos. O número, ele é profético. Ele não é um número que aponta para dias de 24 horas, mas aponta para um dia literal que vai acontecer, que recebe o nome de milênio, porque aponta para o 7º dia, e que serão dias literais de verdade. De muitos anos de verdade. Agora, 999 mais 1, em nenhum momento na história isso aconteceu. Por que lá vai acontecer? Entende? Mas fala 1000 anos. Por quê? Esses 1000 está apontando para um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É o dia do Senhor. É o dia da libertação. É isso que ele está querendo mostrar. E aí vai dizer aqui, ó, ele lançou no abismo, ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos, ou seja, aquele dia, acabe. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, aí depois daquele dia ele vai ser solto. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o seu sinal nas suas testas, nem em suas mãos. E viveram, olha aí, ressuscitaram. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante aquele dia. Durante um dia. Né? Durante um dia. Qual dia? O 7º dia. Ou o 7º milênio. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esse texto aqui, a gente vai encontrar ele em Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 9, ó. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Ué, eu também vi trono aqui em Apocalipse 20. Eu me lembro de ter visto. Olha, vi tronos e assentaram-se sobre eles. Preste atenção. E um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma limpa lã. O seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, olha aqui, ó. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E ele viu almas assentadas ali. E essas almas que estavam ali tinham recebido o sinal, não tinham recebido o sinal da marca da besta, nem adoraram a sua imagem. E por isso eles viveram e passaram a reinar sentando em tronos. E o texto diz, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui está falando realmente, né, de um dia de julgamento. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras, que provinha da ponta, ou seja, do chifre pequeno. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Presta atenção. Então nós estamos vendo aqui tronos, pessoas assentando em tronos para julgar. E aqui o contexto de Daniel capítulo 7 é reino, que foi dado ao reino, aos santos do Altíssimo. Então está falando de ressurreição. Ok? Mas aqui no versículo 5 diz assim, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. E aqui no versículo 12 vai dizer assim, ó, e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então, um grupo aqui sobreviveu, mas vai morrer. Que são as nações. Foi dado um prolongamento ainda de tempo, mas não por muito tempo, mas depois dessa vida lhe será tirada. Mas eles não estão assentados no trono. É um outro grupo que está fora, que não está fazendo parte dos que estão assentados no trono. Eles não estão assentados no trono, eles não estão ali com o poder de governar. Estão sendo julgados pelos livros. Um grupo foi queimado e o outro grupo foi poupado. Esse grupo que foi poupado vai morrer. O texto está dizendo isso. Aqui, ó. Foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Ok? E aqui vai estar dizendo. Primeiro, tá falando de mortos. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, por que vão reinar com Cristo durante 1000 anos? Primeiro, porque já entendemos o conceito de 1000 anos, que tem a ver com o 7º dia. Um dia com 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Segundo, isso aqui é um ato quando chega Jesus para poder reinar. E aí ele se assenta em tronos, Daniel capítulo 7. E eles passam a governar. E abre-se os livros. Um grupo é poupado, um outro grupo é condenado. E aqui o texto vai dizer que os outros mortos só vão viver na segunda ressurreição. Por que vai só não diz aqui segunda ressurreição, mas se tem primeira, tem segunda. Por que tem a segunda? Porque o texto lá em Daniel capítulo 7 vai dizer que aqueles que foram poupados também vão morrer. Então, até os que morreram, né, no Armagedon, morreram pelas pragas, e não foram lançados no lago de fogo e enxofre como esses aqui foram, todo esse grupo vai ressuscitar na segunda ressurreição.
tantos esses que foram dados prolongação de vida, como aqueles que morreram desde a época de Adão, né? E não participaram da primeira ressurreição. Esses que ressuscitaram e se assentaram em trono na vida de Jesus, esses participaram da primeira ressurreição e por isso estão assentados em tronos. E como a gente conhece o texto de Isaías, sabe que o diabo foi preso no abismo, aquele que queria ascender até o céu. E como ele está no mais profundo Sheol, lá no abismo, Apocalipse capítulo 20 está fazendo aqui um resumo das mensagens proféticas do Éden, que o reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Desde quando começou a fundar o mundo, o reino de Deus já estava preparado ali, sendo preparado para a igreja. Está trazendo o entendimento de um dia como 1000 anos, menos como um dia. Está trazendo de volta o texto de Isaías. E o finalzinho dele está complementando aqueles que estão assentados em tronos. E pasmem, né, ali está tratando principalmente, né, da besta do Apocalipse, que vai falar dos animais ali terríveis, né? E aqui vai falar daqueles que negaram a marca da besta, o seu sinal e a sua imagem. Então, Apocalipse capítulo 20, dá para você trabalhar ele muito bem com o texto de Salmos, Gênesis, Isaías e Daniel, sem entrar nos meandros ali de Zacarias, dos textos, né, de prosperidade do reino milenar. O suprassumo dele aqui de Apocalipse 20, você consegue entender muito bem quando você enxerga os 7 dias que apontam para os 7 milênios da criação, a condenação, por isso Jesus disse que ele já estava condenado, a condenação de Satanás, que ele vai ficar preso, uma parte da sua condenação, porque a condenação final é no lago de fogo e enxofre. E você consegue chegar à questão dos tronos, dos que negam a marca da besta, dos que participam da da primeira ressurreição, e os que participam da segunda ressurreição, tudo ali em Daniel capítulo 7. Então, só Apocalipse fala sobre o milênio. Não, não é não. Apocalipse, como de praxe, como sempre, ele faz uma síntese de algumas passagens que estão espalhadas no Antigo Testamento. Aqui não vai trabalhar os animaizinhos, não vai trabalhar o sacerdócio de Levi, não vai trabalhar Monte Sião, não vai trabalhar... Aqui vai trabalhar nada disso. Aqui vai trabalhar Gênesis, Isaías 14 e vai trabalhar Daniel capítulo 7. Amém? É isso daí. Fica com essa palavra em nome de Jesus.